Fala, Marcelo, tudo bem? Ontem a gente conversou um pouco sobre treinamento da potência, né? Da força e da potência. E como no vôlei, a principal capacidade não da determinação, no desenvolvimento de uma performance física, né? E também técnica, são essas duas capacidades. Eu resolvi gravar um videozinho assim para tentar ilustrar um pouco a minha visão. Então, quando eu penso em trabalhar força e potência, eu tenho que olhar o que eu tenho disponível em termos de métodos, né? Métodos que a ciência comprova. Então, quando eu penso em força e potência, eu tenho primeiro o treinamento de força convencional, que é aquele treinamento, né, que a gente vê em academia, com pesos, com halteres, com barras, com os equipamentos. Depois a gente tem também os levantamentos olímpicos, né, que também é uma modalidade esportiva, mas que os exercícios que são utilizados nessa modalidade são considerados também um método de treinamento. Depois a gente tem a pliometria, que é a constituição de saltos, né, de diferentes formas, e os exercícios balísticos. Vou dar um exemplo, por exemplo, no vôlei, seria uma cortada, né? É um movimento de velocidade, de força, mas com um quesito aí específico da modalidade. Temos também o treinamento complexo. O que seria esse treinamento complexo? Ele seria você iniciar com um exercício de força máxima, então você vai desenvolver, fazer um agachamento, né? E com sabe, três movimentos, com 95, quase 100% da sua força máxima, e ao término desses três movimentos, você realizaria saltos ou ataques, né? Então, essa junção de treinamento de força máxima com treinamento de potência, a gente chama de treinamento complexo. E nós temos os sprints, né? Que são aquelas corridas muito curtas, né? 10, 15 metros, onde também são considerados métodos de treinamento de força e potência. O que muda nisso daí, né? Tem uma gama, acabei de apresentar uma gama aí de métodos. O que eles têm de diferente? A ênfase que eles dão, por exemplo, ó, no caso do treinamento de força convencional, geralmente, né, se você analisar esse escrito, a potência igual força e velocidade, para aumentar a potência, o treinamento de força e musculação, ele melhora a potência, melhora sim, mas por meio da elevação da força. O levantamento olímpico, ele pode melhorar tanto força e velocidade de acordo com o peso que é colocado. A pliometria também, né? Você pode melhorar tanto a força ou a velocidade de acordo com a organização do seu treinamento. O treinamento balístico aí, geralmente, como é específico, a gente não coloca muito peso, então tem uma ênfase muito grande na velocidade. O treinamento complexo, você faz a força máxima e em seguida faz o movimento explosivo com velocidade. E o sprint aí você pode também, né, colocar um carrinho de tração, alguma coisa, uma corda de tração. Está também dando ênfase mais em força ou em velocidade, né? Mas aí você vai falar assim, Eduardo, então, né, eu tenho uma gama de métodos para trabalhar força e potência, o que é imprescindível para o desenvolvimento, né, da performance nas quadras, mas o que mais eu poderia levar em consideração na hora de escolher um método? Eu falaria várias outras coisas. Primeiro é o objetivo seu, né? Qual é o seu objetivo? Se é a força máxima, né? Se é trabalhar mais a parte explosiva, mais a parte de velocidade, o nível do atleta, né? Quando a gente conversou um pouco ali sobre o treinamento complexo é considerado um treinamento avançado dentro dos métodos de treinamento de força, né? Então, assim, teria que preparar o atleta com sprints, com pliometria, com treinamento de força convencional, tá? Com treinamento balístico, para depois você partir para levantamentos olímpicos e treinamento complexo, tá? Além disso, também eu colocaria, por exemplo, a idade, o grau de maturação, a experiência com a técnica. Então, tudo isso daí influencia diretamente a escolha do método, tá? Fazendo uma relação com aquele treino do aplicativo, o treino do aplicativo, ele é construído basicamente em cima, né, do método de pliometria, tá? Que é um método para iniciantes e que aí, a partir desse, teria que começar uma certa diversificação.
Quando eu coloco ali também a potência igual força, vezes velocidade, eu tenho que as adaptações, o que que é? Então, eu escolho um método, esse método eu coloco quantos movimentos, quanto de pausa, qual é o percentual da carga máxima, e por quê? Quando eu escolho isso, o que que eu manipulo? Eu manipulo se a adaptação vai acontecer na parte muscular ou na parte neural. Então, o treinamento de potência, né, ele é um treinamento neuromuscular, tá? Então, fica bem claro que eu tenho dois componentes a ser trabalhado, o componente neural e o componente muscular. Toda vez que eu mexo com a parte neural, né, eu vou trabalhando com recrutamento de unidades motoras, que é o que eu coloquei como RUM. E toda vez que eu der ênfase muscular, eu vou estar pensando em ganhar massa, né? E no caso, seria uma adaptação hipertrófica ao treinamento de força, que seria a hipertrofia, tá? Então, isso é a gama que a gente tem para trabalhar e assim, mais ou menos, que origina o pensamento do treinamento de força e potência no esporte, tá? Deixa eu ver aqui se qual que é o próximo. Esse daqui eu também já cheguei a conversar com você. Esse artigo aqui ele é muito importante, né? E é um marco para quem quer trabalhar com potência aí no esporte, que são os princípios do treinamento de potência. Eu acho que dois olhares são muito importantes nessa relação, no desenvolvimento da força e potência. Primeiro olhar, né? A velocidade e a força. Toda vez que eu olho a velocidade, eu vejo que toda vez que a velocidade sobe, o que que acontece com a força? Ela diminui. Então, se eu quero ter um treino com ênfase em velocidade, eu preciso trabalhar um determinado peso adequado para isso. Toda vez que eu quero melhorar a minha força, veja que a hora que, né, eu estico a força ali, o pontilhado vai mais para o final da força, veja como a velocidade cai, né? E aí, assim, cada atleta, ele, ele tem uma característica específica. Alguns precisam mais da força, outros precisam mais da velocidade. E tudo isso é determinado por meio de avaliação, tá? Então não tem como eu não fazer uma avaliação, né, de velocidade, de força, de salto e prescrever treino, tá? Conforme, talvez numa fase inicial, onde eles estejam tomando contato com isso, talvez possa ser negligenciada essa questão da avaliação, mas depois o treino tem que ser montado realmente em relação à avaliação dessas capacidades aí. Esse aqui também é do mesmo artigo, acho que é muito interessante, ilustra bem o que né, esse gráfico anterior. Então, eu tenho a velocidade ali e perceba que toda vez que eu tenho em vermelho, né, baixa carga, né, eu tenho uma alta velocidade, né? Então, o que que acontece, né? O treinamento ele tem que ser montado para adaptação naquela região. Toda vez que eu tenho uma carga moderada, eu tenho vamos falar assim, uma alta velocidade ainda. E depois, quando eu aumento muito a carga, eu tenho uma baixa velocidade. Aí o gráfico B, ele vem mostrando, né, o treinamento de força, né, aquele na academia, por exemplo. Veja que as adaptações acontecem muito mais no campo da força, que são as setinhas azuis ali. Já quando a gente vai para um treinamento mais balístico, veja onde que estão as adaptações. Elas acontecem mais no quesito de velocidade. E ele propõe um mix aí de treinamento de velocidade, né, com força para se manter tanto a força quanto a velocidade. É importante dizer que assim, cada atleta precisa ser avaliado e terminar. Qual é o nível de força que ela tem, qual é o nível de velocidade que ela tem, para você determinar qual dessas abordagens talvez fosse a melhor, tá? E aqui é uma outra ilustração, né? Toda vez que eu tenho um treinamento com alta força, né? Eu tenho desenvolvimento da força. Toda vez que eu tenho mais velocidade, eu tenho a velocidade. E tenho o treinamento misto aí, que seria você conseguir mesclar esses dois tipos de estímulo. Aqui também, no mesmo artigo ainda, ele dá uma abordagem, por exemplo, abordagem de métodos mistos para desenvolvimento da potência. Então, ali ele coloca, por exemplo, o primeiro exercício Power Clear, ele coloca de 3 a 5, né? 3 séries de 5 repetições, com 75, 85, onde você vai ter uma alta exigência de força com uma alta exigência de velocidade. No exercício, né, posterior, o back squat,
ele trabalharia com um percentual maior, de 80 a 85 da força máxima, e ali você vê que assim, ó, a força está sendo priorizada, mas a velocidade não. Aí mostra o squat jump, né? Que ele trabalha com zero, seria o peso corporal, a 30% da carga dele, da força máxima, né? E aí a ênfase passa a ser velocidade, mas a força não tem uma ênfase muito grande, né? E assim embaixo ele também dá um outro exemplo, como se fosse do método misto, né? Então, esse artigo é muito legal e ele ilustra muito bem. Enfim, Marcelo, vou parar aqui para não deixar muito extenso e espero que eu tenha conseguido ilustrar um pouco a importância de iniciar um trabalho de potência, né? Para que depois a gente possa caminhar com um método mais simples para depois caminhar para outros métodos aí. Beleza? Deixa eu parar aqui. Valeu, Marcelo.